Boa noite a todos. Vamos a mais uma aula para o concurso público da Prefeitura de Osasco, autores PEB 1, tá? Logo após, teremos os autores de PDI, tá? Agora é só PEB. Vamos lá. Primeira questão. A avaliação deve ser contínua. Sobre a avaliação da aprendizagem, considere as afirmativas. Então, nós fazemos palavras-chave positivas, palavras-chave negativas e eliminando as questões, as alternativas que não podem ser, tá bom? Vamos lá. 1. A avaliação deve ser contínua para favorecer o processo de ensino-aprendizagem e para permitir que o professor construa em sala de aula um ambiente propício para acompanhar o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Essa primeira só tem palavras-chave positivas, vejam. Avaliação contínua, favorecer o processo ensino-aprendizagem, que o professor construa, ambiente propício, acompanhar, desenvolvimento cognitivo, ou seja, totalmente cheirosa sobre avaliação, totalmente cheirosa, perfume importado. Então essa com certeza está dentro do que os autores falam sobre avaliação, tá? Independente do autor, gente, vocês têm que saber o contexto. Então, o que no concurso de vocês fala sobre avaliação? Então, avaliação contínua, mediadora, formativa, processual, só palavras-chave positivas, ok? Então, essa primeira tá certa. Daí eu venho aqui, ó. O que não tem a 1, eu elimino. Então, eu elimino a D que não tem a 1 e eu elimino a E que também não tem a 1, ok? Aí continua, eu vou para 2. A avaliação deve ser pontual e classificatória. Negativo, ó. Palavras negativas. Porque ela não é pontual, ela não é classificatória, ela não é seletiva, ela não é por promoção. Então, toda vez que vocês verificarem numa alternativa palavras negativas, como por exemplo classificatória, já elimina, tá? Que não pode ser avaliação classificatória. O que é uma avaliação classificatória? É aquela tradicional que o professor só olha nota, e não o processo de evolução do aluno, tá? Então, a 2 não pode ser, daí eu venho aqui. Letra A tem 2? Não, continua. B já está eliminada. C tem a 2? Não, continua. D tem a 2? Não, continua. Ok? Vamos lá. 3. O processo de avaliação deve ser inteiramente desvinculado do processo ensino-aprendizagem. Olha o erro aqui, ó. Desvinculado. Pelo contrário, ele é vinculado. O processo de avaliação é vinculado ao processo de aprendizagem e não desvinculado, separado, né? Dentro do ensino-aprendizagem, nós temos o processo de avaliação. Então, aqui, ó, é uma pegadinha da VUNESP, desvinculado, tá vendo? Aí vocês voltam nas alternativas. Vamos lá. Volta nas alternativas. Qual que não tem... não tem a 3. O que tem a 3? A C tem a 3, tá eliminada. Tá bom? Tem a primeira tá certa, a segunda e a terceira tá errada. Ok? 4. O professor, ao testemunhar um resultado ruim de um aluno em uma avaliação pontual, deve aconselhá-lo a rever sozinho todo o conteúdo dado, buscando ajuda com os colegas, para que consiga a aprovação na disciplina do final do semestre. Totalmente errado, gente, totalmente. E a intervenção do professor, onde é que fica? Se o aluno tem que fazer sozinho, e a mediação do professor, certo? Então, aqui, ó, tá tudo errado, mas eu só vou grifar alguma coisa, tá bom? Rever todo o conteúdo sozinho, ou seja, não tem intervenção nenhuma do professor. Tá errado, tá?
Então, aqui eu elimino a letra A e a alternativa correta, somente a 1 está correta. Certo? Somente a número 1 está correta. E aqui, ainda mais aqui no final, vem levando-se em conta uma concepção dialética e libertadora do processo de avaliação. Gente, só um minutinho. Deixa eu avisar. Continuando aí. Então, aqui, já fala dialética libertadora do processo de avaliação escolar. Então, todos os autores, todo o currículo, todas as leis, ou seja, fala de uma avaliação contínua, cumulativa, formativa, mediadora, processual. Então, tudo que tiver de negativo, classificatória, seletiva, essas coisas são negativas, ok? Então, a alternativa correta, letra D, de dado. Depois eu paro para vocês perguntarem, tá bom? Vamos lá. Questão 2. Questão 2. Educar e cuidar são atos que devem respeitar a individualidade do aluno, reconhecendo-o como sujeitos de direitos, como prevê a lei. Em relação ao assunto abordado, é correto afirmar que, ou seja, o aluno ele vai para a escola para ser educado e cuidado, cuidado e educado. É um processo indissociáveis, ou seja, não se separam. O educar e cuidar e educar não se separa, tá? Precisa ser feito as duas coisas na escola. Então, vamos ver aqui o que nós temos. É grande. Às vezes, vocês vão receber perguntas imensas da VUNESP. Mas qual é a dica? Se vocês seguirem a dica, vocês não caem nas pegadinhas. Primeiro, ler analisar uma por uma e já arriscando palavras negativas, tá? Vejam que todas são parecidas, mas se vocês lerem de uma vez, vocês caem. Então, por isso tem que ser feito passo a passo. Olha lá, letra A. É dever da escola educar e cuidar. Ou seja, desenvolver o cognitivo e a psicomotricidade, fazendo desse ensino um processo mecânico. Olha o erro. Mecânico, sem afetividade, sem olhar atento. Tá? Brincar cuidando. Não é brincar cuidando, né? Eles vão brincar, mas não é brincar cuidando. É cuidar e educar, mas tudo bem, tá? Já achamos um erro aqui. A escola é aquele espaço onde a criança apenas aguarda o retorno dos pais, né? Como se fosse um depósito de crianças. Ela não deve visar o desenvolvimento pleno, ó, não deve visar o desenvolvimento pleno. Olha quantos erros. Então, não tem como vocês caírem na pegadinha se vocês fizerem passo a passo. Então, a A não pode ser a alternativa correta. Vamos ver a outra. B. É dever do Estado educar, brincar, interagir, cuidar. Ou seja, desenvolver o cognitivo e a linguagem, fazendo desse ensino um processo mecânico. De novo, mecânico. Aqui tudo bem, com afetividade, com atento, interagir brincando. A escola é aquele espaço onde a criança apenas aguarda o retorno dos pais. De novo os erros aí, ó. Repetindo os mesmos erros. Ela não deve visar o desenvolvimento pleno. Pelo contrário, tem que visar o desenvolvimento pleno e não ao contrário. Já temos mais uma eliminada. C. É dever da escola educar e cuidar, ou seja, desenvolver o cognitivo e a psicomotricidade, fazendo desse ensino um processo mecânico. De novo, mecânico aí, que é palavra negativa. Sem afetividade, sem olhar atento. Educar cuidando, cuidar educando. A escola não é... aqui já tá falando não, ó. A escola não é aquele espaço onde apenas aguarda a criança, mas tudo bem, mas mesmo assim já teve erros em cima. Então, mesmo que tenha acertos embaixo, se tiver um erro já está eliminada. D. É dever da escola educar e cuidar, ou seja, desenvolver o cognitivo e a psicomotricidade,
sem fazer desse ensino um processo mecânico. Ó, sem fazer desse ensino um processo mecânico, que não tem afetividade, que não tem olhar atento. Educar cuidando e cuidar educando. A escola não é aquele espaço onde a criança apenas aguarda o retorno dos pais. Ela deve visar o desenvolvimento global do aluno. Essa é a correta, mas nós temos que confirmar com a E. Vamos achar o erro na E, então. É dever do Estado e da família educar e cuidar, ou seja, desenvolver o cognitivo e a psicomotricidade, sem fazer desse ensino um processo mecânico, sem afetividade, sem um olhar atento. Brincar estudando e estudar brincando. A escola não é aquele espaço onde a criança apenas aguarda o retorno dos pais. Ela deve visar o desenvolvimento global do aluno. O que tem de errado aqui, ó? Brincar estudando e estudar brincando, não é. Ela vai brincar sim. Aqui já tá a dica aqui em cima, educar e cuidar. Ela vai brincar assim, ela vai interagir assim, porque a criança se desenvolve e aprende brincando, interagindo, tá? Mas os dois eixos aí é educar e cuidar. Então, o correto é eu falar cuidando, educar cuidando e cuidar educando. A alternativa correta, letra D, de dado, tá? Quando é falado aqui, muita gente confunde nessa, falando, não pode ser. É interpretação de texto essa parte aqui, ó. Sem fazer desse ensino um processo mecânico. Então, tem a palavra mecânico, mas está dizendo sem fazer um processo mecânico. Sem fazer sem fazer desse processo mecânico, ou seja, o processo mecânico ele não tem afetividade, não tem um olhar atento, então é sem fazer nada disso, ok? A alternativa correta, letra D, de dado. Vamos lá. Questão 3. Avaliação numa perspectiva mediadora tem a finalidade de. Então, a palavra mediadora é a palavra-chave do concurso sobre avaliação, ok? Então, vejam que algumas questões a VUNESP vai colocar o nome do autor. Tem questões que a VUNESP não coloca o nome do autor, mas por quê? Porque quem estuda para o concurso tem que saber o contexto, independente de quem foi o autor. Claro que o autor é importante, mas independente de quem é o autor, você sabe o que fala no seu concurso sobre avaliação? É nesse sentido que eles querem, tá? Eles estão avaliando vocês nesse sentido. Então, vamos lá. Mais uma questão sobre avaliação. E cai muitas dessas questões de avaliação quando é concurso de PEB, que é de 1º ao 5º, né? Principalmente de 1º ao 5º, então cai muitas dessas questões. Então, vamos lá. Letra A. Estabelecer a classificação entre os alunos capazes e incapazes. Comparar diferenças, definir padrões homogêneos de sucesso e fracasso. Totalmente, não tem nem como pegar uma palavra só negativa, porque ela está inteira negativa. Olha as palavras negativas. Classificação, incapazes, comparar os alunos não pode. Padrões homogêneos não é, somos heterogêneos e não homogêneos, não somos iguais. Aprendemos de formas diferentes, tá? E nós não podemos avaliar somente como sucesso e fracasso. Ah, esse sabe, esse não sabe, esse vai progredir, esse vai regredir. Não pode, tá? Então, a letra A já estaria descartada aí. Letra B. Acompanhar e favorecer a progressão contínua do aluno, através das etapas de mobilização, ou seja, ação, experiência educativa e expressão do conhecimento. Olha que bonitinha, que cheirosa, que perfume importado. Até o presente momento, a letra B é a alternativa correta. Olha as palavras-chave: acompanhar, favorecer, progressão contínua, é palavra totalmente chave. Mobilização, que é ação, agir. Experiência educativa, olha que cheirosa, olha que perfume. Expressão do conhecimento, não tem nada de negativo, é tudo positivo aí, tá? Mas vamos ter certeza com as demais.
Sempre para ter certeza tem que encontrar algo de errado nas outras, ok? C. Possibilitar a tomada de decisões de classificação com relação ao aluno e decisões referentes à promoção e certificação pelo sistema educacional. Então, aí nós temos novamente a palavra negativa, classificação e promoção, tá? Porque lá fala, né? Não pode ser por classificação, seleção, por promoção, ok? D. Manter o controle de cada passo do processo de aprendizagem dos alunos para classificá-los. De novo, palavra negativa. E esse controle também é negativo, certo? E favorecer o exercício da função burocrática, com base em regras neutras, né? Olha lá, também é negativo. Por quê? Função pedagógica e não função burocrática. Função burocrática dentro de uma avaliação é quando o professor só olha a nota, só pensa em nota, 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 mas não vê o processo, só avalia o aluno através de uma prova, por exemplo. E eles falam que não é assim que avalia corretamente. A avaliação da aprendizagem é um processo, ok? E não adianta só a nota. Pode ser dada uma prova? Até pode, mas não é só a prova o único instrumento de avaliação. Você tem um processo, então você olha um todo. As atividades, a participação, o dia a dia, um trabalho que você pediu, uma apresentação, enfim, é um processo, tá? Então, a alternativa correta aí da 3, letra B de bola. B de bola. Questão 4. Eita, Emília Ferreiro. A dica aí, gente. Quem não sabe nada sobre Emília Ferreiro, é bom se atentar, porque cai pelo menos umas 2, 3 questões de Emília Ferreiro na prova de vocês, tá? Que é PEB. Então, vejam aí. Aliás, tem... Não, tá certo. No primeiro ano do ensino fundamental, um professor apresenta a seus alunos frases com nomes de pessoas, realizando ações simples. Não há coincidência entre os nomes apresentados e os nomes dos alunos, bem como as ações praticadas são estranhas para as crianças. Segundo as concepções de Emília Ferreiro nessa situação. Olha só. A Emília Ferreiro nos traz a importância de ser trabalhado o nome das crianças, porque isso traz significado a elas. É para trabalhar o nome, mas não são nomes aleatórios, qualquer nome. Eles têm que associar, eles estão no primeiro ano do ensino fundamental, a fase da alfabetização aí, então tem que ser associado. Então, com o seu nome, com o nome dos colegas da classe e não qualquer nome, ok? Então, é isso que ela fala, mas vamos ver nas alternativas. Então, aqui tá falando algo que foi feito incorretamente. Então, conforme as concepções da Emília Ferreira, ela vai falar o que é o correto nas alternativas, tá? Vamos lá. Letra A. Desde que as ações tenham significado, os nomes serem ou não coincidentes com as das crianças é um aspecto secundário, tendo em vista que a aproximação se dá pelo fazer. Alternativa incorreta, a letra A. Por quê? Apesar de estar falando ações que tenham significado, ok, porque tem que ter significado, mas aqui na A está falando nomes serem ou não coincidentes, tanto faz. Não é tanto faz, né? Não é secundário. Ela fala ao contrário, que os nomes são importantes, que tem que coincidir sim, principalmente com o nome próprio da criança e dos seus colegas, tá? Então, a letra A estaria descartada, porque esse não é o pensamento da autora Emília Ferreiro. B. Uma sequência didática tradicional está sendo apresentada, o que não dificulta nem facilita o processo de escolarização, uma vez que as ações e os nomes pressuposto um dia serão verdadeiros. Também não. Primeiro que fala sobre uma sequência didática tradicional. E todos os autores vão falar de uma forma construtivista,
uma forma dinâmica, não decoreba, só copia e cola os nomes, não nesse sentido, né? E aqui fala que trabalhar dessa forma, que foi apresentado aqui, não dificulta nem facilita, pelo contrário, dificulta tudo, porque eles não estão associando com os nomes deles ou os dos colegas da classe. Então, também está errado a letra B. Vamos lá. C. Os nomes próprios das crianças não podem ser substituídos, pois a associação com o nome e com ações próximas tornam as primeiras escritas cheias de significado. Essa é a alternativa correta. Mas vamos ver as outras. D. O docente está seguindo a lógica da oralidade, uma vez que a prática dos pais de ensinar os filhos a dizerem coisas sem sentido apenas para imitá-los tem se mostrado eficiente no processo da aquisição da língua oral. Totalmente errado. Primeiro, que não são os pais, é na escola com os professores. Segundo, né, que os pais dizem coisas sem sentido, então tudo bem. Que as crianças têm que imitar os pais, né, nesse sentido, e que isso é eficiente, não é, porque não traz significado nenhum para o aluno. Então, pegadinha. E aí, uma frase como boi baba pode ter efeito comunicativo necessário à aprendizagem. É uma sentença com potencial para que as crianças se perguntem o que dizer. Também não, tá? Simplesmente dar a frase para a criança o boi baba, claro que muita gente foi alfabetizado no caminho suave que era assim, né? O boi baba eram frases já prontas, mas que não tinham a ver com a realidade do aluno. E hoje o que eles pedem? Dentro da realidade do aluno. Então, para o aluno, isso não tem significado. O boi baba não tem. Então, é para fazer o contexto do aluno, tá? E aqui está dizendo que simplesmente a frase o boi baba tem um efeito comunicativo necessário. Só essa frase não tem um efeito necessário, tem que ser outras coisas trabalhadas, né? Então, aqui também está incorreto. Então, realmente, a letra C, né? O pensamento da Emília Ferreira é trabalhar com os nomes próprios das crianças. E os nomes não podem serem substituídos por outros nesse momento de alfabetização, porque eles fazem associação, né? E o nome traz significado para eles, ok? Então, alternativa correta, letra C. Próxima. O trabalho com os educandos requer, como uma tarefa fundamental da educadora, a organização do espaço. É muito importante que o professor organize o espaço, tanto interno, como por exemplo sala de aula, como externo, como por exemplo o pátio, a quadra. Então, todo o espaço que o aluno vai usar, que a professora vai usar através do seu planejamento, o espaço, né, para a sua aula, ele tem que ser pensado, planejado, organizado, né? Então, conforme a Barbosa, esse espaço deve ser como? Vamos lá. A. Estar sempre bem limpo e vazio, evitando-se tapetes, trapos de pano ou almofadas, que podem acumular ácaros ou poeira. Será que esse é o pensamento da autora? Vou ler todas primeiro. B. Garantir a segurança das crianças, o que significa trabalhar com brinquedos seguros e impedir que circulem livremente dentro ou fora da sala. Aqui já tem um erro, que é a palavra impedir. Tá vendo que eles colocam segurança, tudo bonitinho, realmente, tem que ter um lugar, ser um lugar seguro, tem que ter brinquedos, mas aqui está dizendo que impedir que as crianças circulem. Pelo contrário, a Barbosa fala, assim como outros autores, que as crianças têm que ter liberdade de ir e vir ali, de circular, né? O brincar livre, ok? Então não pode impedir. E aqui, já pegando aqui o gancho, a palavra vazio, tá? Na letra A aqui, o vazio.
não vai ser um espaço vazio, tem que ser um espaço significativo. E não necessariamente para ser significativo precisa o espaço estar vazio. Pelo contrário, tem que ter coisas que despertem a curiosidade da criança, tá? Despertem a curiosidade. C. Incentivar e estruturar as experiências corporais, afetivas, sociais e as expressões das diferentes linguagens da criança. Olha que cheirosa isso daqui. E olha os verbos: incentivar, estruturar, tudo palavra positiva, ó. Experiências corporais, afetivas, sociais, expressões, diferentes linguagens da criança, porque a criança tem várias formas de linguagem, de comunicação. Até o momento, essa daqui é a alternativa correta, mas precisamos ter certeza, tá? Letra D. Possibilitar o ensino de bons comportamentos à criança, sendo necessário reservar um canto onde ela fique isolada. Olha que horror! Como forma de correção aos maus comportamentos. Jamais, hein, gente? Olha, erro. E ser um ambiente bem estruturado, legal, mas sem flexibilidade, tem que ser flexível, né? Pois alterações como a mudança de objetos no lugar confundem as crianças. Pelo contrário, pode mudar os objetos de lugar. É pegadinha, tá? E aqui é flexibilidade, não sem flexibilidade. Então, só confirmando, a alternativa correta realmente são as palavras-chave da letra C. Com certeza. Questão 6. Vamos ver aqui. O livro As 100 Linguagens da Criança é o livro do Edward, Caroline e Edwards, né? É Caroline Edwards, isso. Que é o livro que fala, que cita no livro também sobre Reggio Emília, tá? Esse livro também é citado Reggio Emília, que cita o pedagogo Loris Malaguzzi, né? Que lá em Reggio Emília, na Itália, eles trabalham com projetos junto com as crianças e não para as crianças, né? Só para vocês lembrarem o assunto, tá bom? No livro As 100 Linguagens da Criança, os autores mencionam os projetos de estudos em profundidade, desenvolvidos no programa para crianças de 2 anos no laboratório, na Escola Laboratório de Desenvolvimento Humano. Segundo os autores, nos projetos, diferentes componentes podem ser necessários para provocar ainda mais as questões das crianças ou para gerar um novo subgrupo de estudo. Entre esses componentes está quando o projeto é introduzido com uma provocação, um evento ou uma atividade estimulante que faz com que as crianças pensem sobre o tópico. Durante esse período, tanto as crianças quanto os professores devem estar abertos a novas ideias. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto. Então, nós temos aí as alternativas e a pergunta é: qual dessas alternativas tem a ver com um projeto de provocação, estimulante, que faça as crianças pensarem, pesquisarem, descobrirem? É nesse sentido, tá? E aqui nós temos as alternativas: A, discussão; B, exploração; C, organização; D, representação; e E, desenvolvimento. Então, conforme os projetos, né, que são citados aí nesse livro, é através da exploração que as crianças desenvolvem aí esses projetos. É a exploração, que as crianças vão explorar o assunto, o tema, o professor vai provocar uma situação para que eles comecem, né? Para que seja estimulante, para que eles pensem sobre o assunto, tá? Então, vai abrir para as ideias das crianças. Então, é explorar o assunto, explorar o objeto, né? O projeto, tá? Letra B, de bola. Exploração tem a ver com descoberta, né?
quando fala pensar sobre o tópico aqui, ok? Próxima questão, 7. Deixa eu colocar mais para cima aqui. Dá? Opa. Pronto. Na construção do conhecimento fundamentado em uma relação dialógica, o diálogo entre professor e aluno. Avaliação significa, vamos lá, mais uma sobre avaliação. A. Um procedimento de investigação cujos instrumentos e medidas passam a ser vistos como recursos técnicos e neutros. Tá? Então, a avaliação é isso? Olha quantos erros. Instrumentos e medidas. Medidas significa medir o aluno, nota. Tá? Recursos técnicos e neutros. Olha quantos erros de palavras negativas, tá? A palavra investigação até é positiva, mas o resto não, tá? B. Avaliação significa uma ação provocativa do professor, desafiando o educando a refletir sobre as situações vividas, a formular e reformular hipóteses. Olha lá. Olha as palavras-chave. Ação provocativa, desafio, reflexão, situações vividas, hipóteses, a alternativa correta, letra B de bola até o presente momento. Sempre eu tenho que ter certeza, olhando as outras, não posso pular, tá? C. Um controle permanentemente exercido sobre o aluno para que ele demonstre comportamentos definidos como ideais, como ideais, né? Ideais, como ideais pelo professor. Ideais pelo professor. Também está errado, ó. Controle, comportamentos definidos, também está errado, tá? D. Uma oportunidade de levantamento de dados objetivos necessários para a classificação dos alunos conforme o desempenho apresentado. Então, classificação já falamos que é palavra negativa, tá? Nesse caso aqui, esse levantamento de dados seria aquele levantamento, quantos tiraram nota A, nota B, nota C, nesse sentido, tá? E um paradigma fundamentado no modelo do transmitir, verificar e registrar. E evolui no sentido de uma formação global dos alunos. Aqui, ó, o transmitir tá errado, tá? Esse transmitir aqui. O professor, ele não transmite conhecimento, ele faz a mediação do conhecimento. Ele não é transmissor do saber, é negativo também, tá? Então, confirmando, a alternativa correta, letra B de bola. Questão 8. Loris Malaguzzi é o pedagogo, educador de Reggio Emilia, lá na Itália, né? Foi ele que desenvolveu, né, trabalhar com as crianças através de projetos, ok? Junto com as crianças e não para, ok? Junto com elas, fazendo junto com elas. Então, o Loris Malaguzzi constituiu um princípio de ensino em que não existem as disciplinas formais. Todas as atividades pedagógicas se desenvolvem por meio de projetos. As crianças podem compartilhar seus conhecimentos e saberes, sua criatividade e imaginação em múltiplas linguagens. Desenho, canto, dança, pintura, interpretação, entre outras. Sem enfatizar nenhuma delas. Os projetos não são antecipadamente planejados pelos professores, mas surgem das ideias dos próprios estudantes e são desenvolvidos também em diferentes linguagens. O fundamento que sustenta esse princípio é a pedagogia. Então, esse trabalho feito pelo Loris Malaguzzi ficou conhecido mundialmente como a pedagogia da escuta. Alternativa correta, letra C, pedagogia da escuta. Ou seja, para o projeto dar certo, a professora não planeja nada antes, ela tem que ouvir as ideias dos alunos, porque faz junto com eles, tá?
Então, é pedagogia da escuta, de saber ouvir o que a criança tem a dizer, tá? Aqui são pegadinhas, né? Porque pedagogia da autonomia é do Paulo Freire, pedagogia do oprimido é do Paulo Freire, pedagogia da esperança é Paulo Freire, pedagogia da conversa é pegadinha VUNESP, tá bom? É nesse sentido, ok? Vamos à próxima aí. Então, 8, letra C é a correta. 9. Vitor Paro. Escritos sobre educação, reúne ensaios sobre diferentes questões educacionais. Entre elas, educação e trabalho, educação para a democracia, questões da política, administração da educação, como as relacionadas ao conselho de escola, eleição de diretores, autonomia escolar, participação da comunidade da escola, assuntos polêmicos em geral. Este último refere-se como exemplo sobre o último quando fala participação da comunidade da escola. Participação da comunidade na escola. Esse último que ele está se referindo, ó, este último refere-se como exemplo do quê? Então, essa participação da comunidade na escola que eles estão perguntando, tá? Se refere a quê? Vamos lá. A. Projeto político pedagógico. B. Didática. C. Reprovação escolar. D. Metodologia de ensino. Ou E. Nenhuma das alternativas. Então, dentre essas alternativas, abre o áudio para mim, para vocês poderem participar e dizer para mim, quando há a participação da comunidade, em qual deles se encaixa aí? Que é um exemplo de uma gestão democrática. A letra A, professora. Qual? A letra A. Letra A, com certeza. Toda vez que nós falamos de uma gestão democrática e participativa, dois grandes exemplos nós temos, que é o projeto político-pedagógico, onde ele é feito pelo coletivo, todos os segmentos participam, inclusive a comunidade interna e externa escolar, né? Os pais participam, professores, funcionários em geral, assim como o conselho de escola também é um outro exemplo de uma gestão democrática, tá? Aliás, eu grifei aqui, mas na verdade é toda essa parte aqui que fala sobre isso, tá? Quando eles falam do último, ó, relacionados ao conselho de escola, que é um outro exemplo de gestão democrática aí, tá bom? Cadê? Ó, só um detalhe para vocês não confundirem. O Vitor Paro, ele também fala a respeito de eleger diretores. No livro dele, ele fala sobre eleger diretores, mas foi uma pesquisa que ele fez no geral. Ele fala que poderia, né, os diretores serem escolhidos pela comunidade. Isso não existe, tá? Na nossa realidade, isso não existe, por quê? Porque os diretores, eles são concursados, eles prestam concurso público, então não tem como serem eleitos pela comunidade. Agora, se é um diretor que não faz um bom trabalho, o máximo que a comunidade pode fazer é fazer a reclamação na diretoria de ensino para esse diretor ir para outra escola, ser transferido. Mas ser tirado do sistema não pode, porque ele é concursado, a não ser que ele apronte alguma coisa grave. Aí é outra situação, tá bom? A alternativa correta aí, letra A. Letra A. Projeto político pedagógico. Que, aliás, está faltando um acento aqui. Ok? Vamos lá. Próxima questão. 10. Segundo Veiga, sobre o projeto político-pedagógico, lembrando, o projeto político-pedagógico é a identidade de uma escola. Você coloca tudo sobre dados da escola, como nome, quanto tempo existe aquela escola naquele espaço, quantidade de alunos, de funcionários, horários de funcionamento, infraestrutura, o que tem na escola, tem quantas salas de aula, se tem biblioteca, refeitório, enfim, tudo sobre a escola está dentro, projeto desenvolvido está dentro do projeto político-pedagógico, tá?
É de extrema importância a sua realização de forma coletiva. Então, ele é feito no coletivo, né? E é renovado anualmente. E ele é um dos exemplos acabamos de falar, ele é um exemplo de uma gestão democrática. Democrática, tá? Não existe autogestão. Existe sim autogestão, mas escolas particulares. Autogestão, né? O dono que decide. Não existe gestão permissiva, né? Autodemocratização nesse caso não, tá? Então, toda vez que falar de escola, de PPP, de conselho escolar, é gestão democrática. A tomada de decisões é feita no coletivo. Então, a alternativa correta é a letra B, de bola. Questão 11. Acerca da avaliação mediadora, é correto afirmar: A. A avaliação deve ser como um controle permanente. Já tem um erro sobre o aluno para que ele demonstre comportamentos definidos. Errado. Como ideais do professor. B. Somente o sistema de avaliação tradicional e classificatório assegura um ensino de qualidade. Tá errado. C. A manutenção de provas e notas é a garantia do sucesso de processo de ensino-aprendizagem. Não garante, provas e notas não garante aprendizagem, ensino-aprendizagem. Só isso não. D. A avaliação deve ser como uma ação provocativa do professor, desafiando o aluno a refletir sobre as situações vividas, a formular e reformular hipóteses, encaminhando-se a um saber enriquecido. Essa é a alternativa correta. Eu vou fazer um comentário daqui a pouco. E E, a avaliação deve ser classificatória. Também está errado. Classificatória. Vamos lá. A alternativa correta é a letra D. Eu acredito que vocês tenham percebido que essa questão caiu anteriormente, agora há pouco. Só estão trocados os lugares. As alternativas estão trocadas de lugares. A VUNESP faz isso. Por quê? Ela aplica a avaliação em vários municípios, mas é a mesma abordagem, né? Então, muitas vezes vocês cai no concurso de vocês perguntas que caíram em outros concursos de outro município, que repete no de vocês. Mas o que eles fazem? Eles trocam a posição. A pergunta é a mesma, só mudou de lugar. Quer ver qual foi a questão? Essa é a 11, a questão que eu tô falando. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Questão 7. Vejam que é a mesma resposta, tá vendo? É a mesma resposta e as outras alternativas trocaram, mudaram alguma coisa de lugar, tá vendo? Aqui a resposta certa é a B e é a mesma abordagem e aqui a resposta certa é a D, tá vendo? Mas é o mesmo sentido, ok? Questão 12. Numa perspectiva que vise a uma educação de qualidade, define o planejamento pedagógico. Então, aqui a pergunta é sobre planejamento. Como que deve ser o planejamento? Vamos lá. A. O planejamento, ele é um documento burocrático da ação pedagógica apenas um documento burocrático? B. Ele é uma rotina pré-definida que deve ser fielmente seguida pelos educadores com vistas ao sucesso escolar? Ou o planejamento é uma ferramenta flexível que permite ao professor prever a ação pedagógica e regulá-la a partir da realidade? Essa é a alternativa correta. O planejamento, ele é flexível. Com o planejamento, o professor prevê o que ele vai abordar, ele prevê a ação. E daí, ele regula essa ação. Então, vamos supor, planejei. Nem sempre tudo que eu planejei vou dar naquele dia, ou não daquela forma. Eu posso regular, posso melhorar, posso tirar alguma coisa, acrescentar outra. Ou seja, porque ele é
Flexível, eu mudo a qualquer momento, porque ele é flexível. D, uma exigência legal que justifica o trabalho do professor. Ele faz parte do trabalho do professor, mas ele não é uma exigência legal, né? Ele não é uma lei. Ele está dentro do trabalho pedagógico do professor, mas ele não é a legislação, ok? Aqui, ó, não é só um papel digitado depois, só burocrático. Ele não é uma rotina pré-definida. Fielmente, fielmente quer dizer que não pode ser flexível, tá? E uma organização estritamente técnica dos objetivos e conteúdos do infantil que deve guiar o trabalho docente. Não só do infantil, mas do fundamental, do médio, né? Mas aqui o problema é focar no técnico, né? Ele não é um documento técnico, não é, ele é pedagógico, tá? Então, a alternativa correta aí, letra C, ok? Letra C. Questão 13. Considerando a obra, professora Cíntia não. Cartas a quem ousa ensinar, de Paulo Freire. Assinale a alternativa incorreta, não é a correta, é a incorreta, tá? Para quem não leu esse livro, né, não assistiu a gravação explicando a respeito desse livro, o Paulo Freire ele é contra, né, os professores deixarem os alunos te chamarem de tia, tá? Não desmerecendo as tias, mas ele fala que professora é uma profissão e tia é parentesco. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então vamos lá. O que é incorreto para Paulo Freire? Vamos lá. A. Educadores e educadoras progressistas devem ser perfeitos. Incorreta, hein? B. Sem intervenção democrática do educador ou da educadora, não há uma educação progressista. Isso é verdade. Sem a intervenção do professor, não há uma educação progressista, progresso. O professor tem que intervir, tá certa. C. Uma das qualidades indispensáveis ao melhor desempenho de professoras e professores progressistas é a coragem de lutar. Pensamento do Paulo Freire também. Bem humano ele, né? D. Educadores fazem política ao fazer educação. Também é pensamento do autor. O que não é pensamento do autor, que aqui eles estão pedindo a incorreta e não a correta. Peraí. Eles estão pedindo a incorreta aqui, né? A incorreta é a letra A. Professores não são perfeitos e nem ele fala que devem ser perfeitos, porque nós somos seres humanos. Todo mundo erra. Então, quando fala assim, professores devem ser perfeitos, isso está incorreto, porque não é o pensamento do autor. Ele fala que temos que melhorar a cada dia, porque perfeito ninguém é, mas a gente procura sempre estar melhorando. A B, a C e a D estão corretas, né? Paulo Freire fala tudo isso, mas eles estão pedindo a incorreta é A. Nós não somos perfeitos. Vamos lá. Opa, 13 pulou para 15? Não tem a 14? Ué, peraí, gente. Não tem a 14 aqui, eu não vi. 13 já pulou para 15. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, é enorme esse daí. Bom, Não tem mesmo a 14. não tem, tá pulada, né? Então tu devendo tem que acrescentar depois um a mais aí. Não Tá. tem. Então, tudo bem, vamos para 15. Em 1989, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho, porque tá muito pequenininho aqui, para vocês enxergarem aí também. Vamos lá. Em 1989, durante uma viagem a Portugal, passei o dia em uma escola.
com um grupo de crianças que tinham um enorme carinho por um colega sem braços nem pernas. No fim da aula, a professora da turma perguntou se eu preferia que os alunos cantassem ou dançassem para agradecer a visita. Escolhi a segunda opção, dançar, né? Na hora percebi a mancada. Como aquele menino dançaria? Para minha surpresa, um dos garotos pegou o colega no colo e os outros ajudaram a amarrá-lo ao seu corpo. E ele então dançou para mim. Costumo dizer que estar junto é se aglomerar no cinema, no ônibus e até na sala de aula, com pessoas que não conhecemos. Já a inclusão é estar com, é interagir com o outro. Então, é uma fala aí de uma pesquisa que foi feita pela Mantoan, a Maria Tereza Egler Mantoan, muito conhecida em concurso público, que fala sobre inclusão, tá? A Declaração de Salamanca, em 94, foi um importante marco histórico para a educação especial, na perspectiva inclusiva. Entretanto, 24 anos ainda não foram suficientes para a conquista dos objetivos propostos, tá? 24 anos, na verdade, 94, 2004, 2014, 2024, né? 30 anos, é que na época foi 24, mas hoje, por exemplo, já faz, vamos colocar aqui 30 anos, tá? Vamos atualizar aí, porque essa pergunta é de concursos anteriores, né? Enfim, refletindo sobre o relato de Maria Tereza Mantoan e a Declaração de Salamanca, assinale a alternativa que apresenta a concepção proclamada no documento. Vamos lá. Não vai dar, peraí. Tudo bem, vamos lá. Letra A. Aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso a uma educação inclusiva de qualidade que os ajude a superar suas deficiências. B. Toda criança apresenta características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que são iguais quando nas mesmas fases de desenvolvimento. Aqui tem um erro. Não é igual. Por quê? Somos diferentes. Dentro da educação especial, nós temos várias situações. Nós temos alunos com deficiência. Dentro da deficiência, nós temos deficiência física, auditiva, visual, intelectual, mental. Então, não é igual, tá? Nós temos os transtornos, né? Nós temos temos o autista, temos síndrome de Rett, temos síndrome de Down. Não, Down não entra nesse, mas é uma síndrome. Asperger também é um transtorno. Então, resumindo, tem um erro na B que não é igual. Pelo contrário, nós temos que fazer adaptações no currículo da educação especial, tá? C. Toda criança com deficiência tem direito fundamental à educação, preferencialmente escola especial, e a ela deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem. Aqui tem outros erros, mas eu vou pegar só esse. Preferencialmente em escola especial. Não, é preferencialmente na rede regular de ensino, porque nós não temos escolas especiais exclusivas só para educação especial. Eles estão incluídos numa sala regular e no contraturno escolar eles têm direito ao AE, tá? D. Escolas com orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias, criando comunidades acolhedoras e comprometidas com o desenvolvimento e aprendizagem de todos. Peraí, ficou duas, né? A gente eliminou B e C. Então, ficou entre, vamos lá, A,
Aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso a uma educação inclusiva de qualidade que os ajude a superar suas deficiências. E D, escolas com orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias, criando comunidades acolhedoras e comprometidas com o desenvolvimento e aprendizagem de todos. Vocês vão abrir, para eu não falar a resposta, vocês podem abrir o áudio e dizer se vocês ficariam com a letra A ou se vocês ficariam com a letra D. Eu ficaria com a letra D, professora. Tá. Alguém ficaria com a A e por quê? Não, eu também ficaria com a letra D. Letra D. E por que ninguém ficaria com a A? Do meu ponto de vista, superar as deficiências. A gente não supera as deficiências. Ai, matou a charada! Ui, aí sim. Porque se eu sou deficiente, não, eu vou superar as minhas dificuldades, né? Eu vou encarar as minhas dificuldades, os desafios, mas não tem como eu superar a deficiência que eu tenho. Se eu sou deficiente físico, eu sou deficiente físico, não tem como eu superar a minha deficiência física, ela é permanente. Se eu sou deficiente auditivo, não tem como superar a minha audição. Deu para entender? Então, assim, tá tudo bonitinha, tá tudo palavra-chave linda, ó. Necessidades educacionais especiais, a forma correta de falar, educação inclusiva de qualidade, ó, tudo bonitinho. Mas, olha o contexto, superar suas deficiências. Não tem como superar as deficiências nesse sentido. Tem como nós vamos ajudar dentro das suas deficiências, né? Não deixar nenhuma barreira arquitetônica atrapalhar seu desenvolvimento, né? Mas se ele é deficiente, ele é deficiente. Não muda de uma hora para outra. Hoje eu sou deficiente, amanhã eu não sou mais. Tá certo? E a alternativa correta realmente é a letra A. Olha só, tudo positivo, né? Toda escola que tem orientação inclusiva, ou seja, que todos seguem a inclusão, é o meio eficaz. Se é uma escola inclusiva, ela vai combater qualquer atitude que tiver de discriminação contra os alunos da educação especial. Ela vai criar uma comunidade acolhedora para atender esses alunos e se comprometer com o desenvolvimento e aprendizagem de todos. Esse é o pensamento da autora. Tanto é que ela fala escola das diferenças, porque todos nós somos diferentes, independência da educação especial, não. Ela fala, a escola, para ser inclusiva, tem que atender à escola das diferenças, tá? Então, letra D é o pensamento aí da autora, ok? Vamos lá. Questão 14. Eu pintei aqui, pintei. Questão 14, não, 16. Tô com a 14 na cabeça. Selma Garrido Pimenta, em artigo publicado na coletânea didática Embates Contemporâneos, Franco e Pimenta 2010, destaca o papel da teoria na formação docente, com articulação dos saberes teóricos propositivos aos saberes da prática. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a função da teoria na formação docente, segundo a perspectiva da autora na obra em questão. Vamos lá. A autora, ela vai falar a importância da formação docente, aquela formação continuada, né? Tem a formação básica que você faz, por exemplo, a pedagogia, e depois você começa a dar aula. Então, assim, você só vai saber como que funciona depois que você começar a dar aula, né? Então, não adianta a parte só teórica do que você aprendeu. Você vai transformar isso em prática. Para transformar em prática, você tem que ir para a sala de aula para ver como é que é, tá? Então, nesse sentido. E a pergunta aqui está na parte teórica dessa formação docente. Vamos lá.
que a autora, qual que é o pensamento da autora sobre a formação de vocês, né? No geral. Vamos lá. O papel da teoria é oferecer aos professores perspectivas de análise para compreender os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais e de si mesmos como profissionais, nos quais se dá sua atividade docente, para neles intervir, transformando-os. Ou seja, a letra A está falando da importância da teoria, realmente uma formação ela é baseada em teoria e prática. Então a pergunta é sobre teoria. Então aqui fala que é importante a parte teórica que vocês aprendem, por exemplo, numa faculdade, tá? Ou em formação continuada, e vocês vão transformar aquilo que vocês aprenderam de toda a teoria, vocês vão transformar na realidade que seria a prática. Ou seja, por isso que fala, para neles intervir transformando. Então, transformando tudo que vocês aprenderam na teoria, vocês vão transformar em prática, tá? A alternativa A já está correta, mas eu preciso ter certeza das outras, tá? Letra B. Os saberes teóricos, cultura objetivada, servem à recuperação do prestígio profissional e social dos professores, que podem reconquistar sua autoridade docente ao demonstrarem em sala o domínio dos conteúdos culturais, cognitivos, didático-pedagógicos que embasam sua prática. Então, aqui tem alguns erros que não é o pensamento da autora, tá? A autora não fala de reconquistar sua autoridade. Não fala de reconquistar a autoridade. Cadê? Não fala de recuperar o seu prestígio profissional. Pelo contrário, ela fala que todo professor tem seu prestígio, né? Por mais que os alunos tenham dificuldade, mas eles sabem sim que o professor está ali para ajudá-los, ok? Apesar dos conflitos que existem, e que o professor é autoridade. Não tem como. Ele pode ter um diálogo com os alunos, mas os alunos devem saber que a autoridade da sala é ele, tá? Então, não é esse o pensamento da autora. C. A epistemologia da prática congrega saberes teóricos e práticos, de maneira formal, durante a formação docente. Esses saberes, por sua vez, se reconciliam dialeticamente no cotidiano escolar, formando um complexo caldo de cultura docente. Mais ou menos, vamos lá. D. As experiências teórico-práticas compõem esquemas de ação que são mobilizados ao longo do fazer pedagógico, diluindo assim a cultura objetiva aos limites da vivência escolar de cada docente e sua cultura cotidiana. Nessa letra D, já informo a vocês a respeito, respeito de um erro aqui. Ó, aqui, limites. Não temos limites na educação, tá? Nem para professor, nem para aluno. Então, às vezes, quando for uma questão mais complicada, por quê? Essa autora é uma das autoras que ela não fala uma linguagem popular, né? Aqui tá mais popular, mas ela não é de uma fala popular, ela é bem técnica, palavras bem técnicas, tá? Mas a VUNESP tentou dar uma modificada aí. Mas quando existem isso, nós temos que procurar palavras para eliminando, porque sempre vai ficar duas para ficar essa ou essa, essa ou essa. Então, por exemplo, a letra B conseguimos aí descartar, tá? Na letra D, por conta da palavra limite, porque não há limite na educação, conseguimos eliminar. Ficou entre A e C. Aí eu tenho que encontrar uma palavra negativa para eliminar ou a A ou a C, certo? Tentem encontrar algo negativo ou na A ou na C.
Vamos lá. Vê se vocês conseguem encontrar alguma coisa negativa em uma ou na outra. Não? Então vamos lá. Ó, na letra C. A epistemologia da prática congrega saberes teóricos e práticos, de maneira formal durante a formação docente. Esses saberes, por sua vez, se reconciliam dialeticamente no cotidiano escolar, formando um complexo caldo de cultura docente. Essa questão aqui, a letra C, ela não está errada. Ela não está errada, tá? Por quê? Ela está dizendo que teoria e prática caminham juntas, que é como se fosse um caldo, uma mistura de cultura docente. É uma mistura. Não está errada, tá? Porém, se vocês pegarem o enunciado está pedindo para vocês verificarem a resposta que fala de teoria e não da prática. Tá vendo? Só por conta disso. Aqui tá explicando de teoria e prática e já começa falando da prática e não da teoria. E o que eles querem é que vocês encontrem uma alternativa que seja teoria e não prática, certo? E a que fala de teoria é a letra A. Pode perceber que a letra A fala da teoria, só da teoria, e a C começa falando sobre a prática, mas depois ela mistura os dois. E eles querem a que fale só de teoria, só por isso. Então, a alternativa correta é a letra A aí, tá? Só por isso. Mas não que a C estivesse errada, mas a pergunta, sempre a resposta tem que bater com o que eles estão perguntando, tá? Vamos lá. Por isso que às vezes eu tenho que voltar na pergunta e falar, peraí, qual a pergunta que eles estão fazendo? Para não confundir. Opa, o que eu fiz aqui? Era para colocar mais para cima. Bom, olha o Paulo Foque aí, gente. Olha o Paulo Foque. Paulo Foque 2015, na obra. Afinal, o que os bebês fazem no berçário? Apresenta o resultado de sua pesquisa em uma escola de educação infantil do interior do Rio Grande do Sul, cujos sujeitos foram os bebês e sua professora. Para a realização desse trabalho, ele utilizou-se da fotografia para registrar o cotidiano dos sujeitos pesquisados. Ele destaca que os bebês têm uma enorme capacidade de realizar e empreender em suas atividades. Foque ressalta ainda que, em vez de planejar a atividade para ser aplicada com os bebês, seria interessante o planejamento de outros elementos. A importância de planejar o tempo, espaços, materiais e a organização do quê? Vamos lá. Olha lá. A. Organização da comunidade escolar e da formação docente. B. Organização do grupo e o tipo de intervenção. C. Organização das classes e a equipe de cuidadores infantis. D. A organização dos professores e as tarefas de limpeza. E E. A organização da escola e o tipo de relação com as famílias. Sobre o que o Foque está falando? O professor fazer o planejamento, lembrando de colocar tempo, espaços, materiais e a organização do que vocês acham que seria a alternativa correta? Para mim é a B. Quem mais? Para mim também, professora. A B. Alguém tem outra que não seja B? Então vamos lá. A alternativa correta é a letra B. Organizar os grupos dos alunos, as crianças, e fazer a intervenção durante a sua aula, né? Então, quando o Foque fala, ele não fala de organizar a comunidade escolar, os pais. Não fala de organizar cuidadores, não fala de organizar a limpeza, não fala de organizar as famílias. Ele fala da sala de aula, são bebês. Então, é organizar o grupo que os professores vão atender dos bebês,
né? Das crianças pequenas. Letra B de bola, muito bem. B de bola. Vamos lá, nós vamos fazer até a 20, tá? Até a 20 a gente vai parar para conversar. Vamos só fazer 20 questões, vamos fazer com calma, né? Não, sem atropelar nada, nós vamos ter tempo de estudar, de treinar todas as questões propostas, né? Porque a gente vai parar para conversar e depois vai vir a turma do PDI fazer questões também, tá? Então vamos lá. 18. Sobre a educação inclusiva nas escolas, assinale a alternativa correta. A escola inclusiva é aquela que garante a qualidade de ensino educacional a cada um dos seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e respondendo a cada um de acordo com suas potencialidades e necessidades. Tá bem bonitinha essa daqui, hein? Eu colocaria como a certa aí. Vou deixar como certa e vou analisar as outras. Porque aqui tem inclusão, qualidade, cada aluno, reconhecer diversidade, potencialidade e necessidade. Só palavra-chave positiva. Vamos ver as outras. B. A escola somente poderá ser considerada inclusiva quando estiver direcionada para tratar os alunos de forma indiferente em todos os aspectos. Nossa, ó. Olha quantos erros, hein? Somente, tratar, forma indiferente. Olha quantos erros para falar dos alunos da inclusão. C. A escola é aquela que garante a preferência no ensino educacional aos alunos destaque. Não existem alunos destaque, nem pode existir. Tratando de forma genérica, sem haver necessidade... Nossa, nem vou continuar. D. Em toda escola inclusiva, o aluno está sujeito à segregação. O que é a segregação? A separação, a divisão. Não pode. De modo a garantir sua caminhada no processo e de construção das competências necessárias. Aqui tudo tá certo, viu, gente? Ó, garantir sua caminhada no processo de aprendizagem, construção das competências necessárias para exercício pleno da cidadania. Aqui tá tudo bonitinho. Porém, para garantir o que está aqui embaixo, não pode ser segregação. Segregação significa separação, divisão, e eles vão estar juntos e não separados. Ok? Pegadinha. A alternativa correta é a letra A, com certeza. Tá? Questão 19. Os ciclos de desenvolvimento se organizam com o objetivo de buscar a superação de exclusão da própria escola, visando a garantia de aprendizagem por meio de... Vamos lá. Letra A, promoção automática, uma vez que o aluno não pode evadir. Não existe promoção automática. Não existe. É progressão continuada e não promoção automática. B. Substituição das séries anuais por anos letivos. Também não. C. Substituição da avaliação seletiva pela avaliação reprodutora. Também não. D. Avaliação com olhar prospectivo que contribui para que o aluno despreparado seja reprovado. Meu Deus, não. E. Inclusão como princípio e o sucesso escolar como meta de todo ato educativo. Essa sim é a correta. Olha que cheirosa, gente. Dá até um poema. Ó. Inclusão como princípio e o sucesso escolar como meta de todo ato educativo. Olha que amor. Me lembrou Valon agora, todo amoroso. A alternativa correta é aqui, ó. Tá falando substituir séries por anos letivos. Substituir a avaliação seletiva pela avaliação reprodutora dá no mesmo. As duas são negativas. Olhar prospectivo, despreparado, o aluno despreparado seja reprovado, ou seja, o professor não faz intervenção nenhuma, tá? Então, é pegadinhas aí. Alternativa correta, letra E. E a 20. A pátria não subsiste sem liberdade, nem a liberdade sem a virtude, nem a virtude sem os cidadãos. Ora,
Formar cidadãos não é questão de dias, e para tê-los adultos é preciso educá-los desde crianças. Democracia é literalmente educação. Educação é a base, o fundamento, a condição mesma para a democracia. A justiça social por excelência da democracia consiste nessa conquista da igualdade de oportunidades pela educação. Nascemos desiguais, nascemos ignorantes e, portanto, nascemos escravos. É a educação que pode mudar. É do livro da Benevides. A Benevides, ela vai falar de democracia. O que vem a ser democracia? Direitos e deveres de todo cidadão, né? E na escola deve prever o quê? A democracia. Tanto é que é uma gestão democrática. A tomada de decisões é feita por coletivo, né? E aqui, no caso, quando nós falamos de alunos, nós estamos formando os alunos para a sociedade, para se tornar verdadeiros cidadãos, né? Então, eles têm o direito à educação, ok? Vamos lá. Então, conforme o pensamento aí da Benevides, vamos ver aí. São argumentos para A. Formação profissional, é sobre isso que a autora fala. B. Educação para a cidadania. C. Universalização do sistema escolar. D. Igualdade de oportunidades escolares. E. Educação para a liberdade e a paz social. Qual deles, né? Apesar que todos esses estão certos, mas não o pensamento da autora, tá? Todas as alternativas estão ok dentro da lei, dentro de autores, mas o foco da Benevides é um só. Escolham qual é o foco dela quando se fala de democracia. Letra B? Quem mais? Professora, eu não sei porquê, mas a letra E parece que me atrai um pouco. Te atrai um pouco, porque fala de social, né? Liberdade social. Tá, vamos lá. Foi o que eu falei. Todas estão corretas, tá? Mas o pensamento da autora, quando se trata de democracia que ela fala no livro, é uma educação para a cidadania. Tanto é que ela fala de formar cidadãos, tá? Aqui não tem, aqui é só uma pincelada do livro dela, né? Uma pincelada. Porém, aqui em cima, ó, se vocês pegarem, opa, ela fala aqui, ó, ela dá a dica aqui, nessa questão, aqui, ó, ela repete várias vezes a palavra cidadão, percebam, formar cidadãos, democracia, formar cidadãos, tá? Então, o que ela fala é, os alunos estão na escola, eles têm o direito à educação e o direito de se tornarem cidadãos completos, tá? Então, educação para a cidadania. Tanto é que na escola, tanto é que a LDB fala que as três finalidades da educação, 3 objetivos de toda a educação, o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, tá? Letra B de bola é a correta, ok? Então, a gente vai parar aqui, deixa eu salvar, só um minutinho.